Tudo bom, pessoal? Mais uma vez aqui com vocês, trazendo mais uma obra, mais um título que eu tive a oportunidade de ler há algum tempo atrás e trago para vocês com a intenção de compartilhar para que possa incentivar a leitura e também aqueles que tiverem interesse em adquirir a obra. Diferentemente das outros autores que eu trouxe até agora, esse é um autor alemão, Holger Kerstin. Ele vai falar bastante na sua obra sobre a personalidade ou a figura histórica de Jesus de Nazaré. O título da obra é bem provocativo, né? Jesus viveu na Índia. Ele vai abordar nessa obra aquele período obscuro que não é narrado nos evangelhos, sobre o período que vai dos 12 até os 29 anos de Jesus de Nazaré. Aonde estaria ele? O que teria ocorrido com ele? Como que ele... os últimos narrativas do texto nos evangelhos, ele aparece no templo, indagando os sábios, depois desaparece por completo e já vai aparecer como aquele Jesus Messias, libertador, já pregando o Evangelho para os judeus. Ele diz que a desconhecida história de Cristo antes e depois da crucificação. Aí alguns podem se questionar, como depois da crucificação? Esse autor vai trazer uma temática, como falei, histórica. Então ele vai tentar trazer informações a respeito de registros ou documentos que abordam, inclusive, a ideia, né? Pode ser impossível para alguns, mas a ideia de que Jesus Cristo teria sobrevivido após a crucificação. Esse é um foco mais oriental, né? Existe essa hipótese, essa teoria pelos estudiosos no Oriente, e ele vai lançar mão de vários documentos, né? Ele vai inclusive falar nesse livro a partir das narrativas de um aventureiro, um russo chamado Nikolai Notovitch, que em 1887 vai chegar na Caxemira, atualmente norte da Índia, ali fica entre o Paquistão e a China, e nesse lugar ele vai se encontrar, né, no mosteiro com alguns monges ali budistas, e eles vão narrar para esse Notovitch a existência de uma personalidade, alguém de destaque na história deles, que é conhecido como Santo Issa, com dois S, Issa com dois S. E esse Santo Issa vai ter atributos em que vão se assemelhar demais ao Jesus de Nazaré que nós conhecemos nos Evangelhos. E aí o Notovitch vai traçar uma busca por documentos, né, registros que realmente comprovem a identidade dessa personalidade, e ele vai chegar à conclusão de que se trata de Jesus de Nazaré. Então, a temática dessa obra, ela vai, o Kerstin, ele vai tratar, vai partir dessa narrativa do Notovitch, mas ele vai lançar mão de muitas outras fontes. Vai falar sobre o Sudário de Turim, vai falar sobre as 10 tribos perdidas de Israel, vai falar dos ancestrais hebreus, vai tratar como que a Caxemira seria a terra onde foi sepultado Moisés. Então ele vai trazer muitas informações, mas sempre no âmbito da inferência, da suposição, da possibilidade. São ideias bem interessantes, elas lançam luz sobre vários tópicos. Essa obra tem 241 páginas, é dividida em 6 capítulos. Eu vou citar depois alguns capítulos aqui para vocês. Essa obra foi publicada em 1983 na Alemanha, e quando estava na 7ª edição, o autor traduziu uma versão para o inglês em 1986. E depois foi lançado no Brasil em 2009 pela editora Bestseller. Já está na 25ª edição no Brasil. E como eu falei, ele vai lançar luz a respeito da figura histórica de Jesus de Nazaré. Então ele vai traçar uma narrativa para justificar muitos aspectos que aparecem nos evangelhos, mas que não são explicados. Como, por exemplo, quando Jesus Cristo aparece no templo indagando os sábios, a ponto de ter um conhecimento que estava fora para a idade dele, estava fora do padrão, o Kerstin vai citar que quando a família de Jesus de Nazaré é avisada de que eles têm que fugir da terra de Israel por conta do perigo, da possibilidade de Herodes mandar executar a criança, eles vão para o Egito. E aí ele narra nessa obra que no Egito viviam 100 mil judeus na época, e que lá era uma área protegida, que eles podiam viver ali. E nós sabemos através da história que existiam as Alexandrias, né, a cidade de Alexandria. E
teria a narrativa dessa obra dito que a família de Jesus, José, Maria e a criança, teriam ido morar na cidade de Alexandria. E que lá Jesus teria sido iniciado em uma das escolas, possivelmente uma das escolas de conhecimento budista, e que lá ele teria tido contato inicialmente com a filosofia budista. E teria aprendido muitas coisas. E quando ele retorna aos 12 anos para Israel, já fora do perigo de ser morto pelo rei, ele teria indagado sobre questões que talvez tivesse aprendido lá com os Vedas, com os conhecimentos dos monges, questões dentro da cultura israelita e teriam ficado assombrados com esse conhecimento, da onde teria partido esse conhecimento. São suposições, né? São suposições, são elucubrações, inferências que esse autor faz a respeito de alguns textos. Não foi muito bem aceito esse trabalho por alguns críticos, né? Alguns colegas de área, mas dá uma luz, como eu falei, sobre alguns aspectos obscuros que não são tratados nos evangelhos. Ele também comenta que Jesus teria, ali por seus 14 anos, teria sido levado para a Índia para ser instruído, né, nas escolas monásticas, e teria tido contato com a cultura indiana, teria aprendido os Vedas, teria tido contato com o budismo. E não só isso, que a partir dos seus questionamentos ele vai despertar lá na Índia o ódio das castas brahmanes, que ele começa a pregar, ensinar as castas inferiores, e isso vai despertar o ódio das castas superiores, e ele vai ter que sair dali, e depois ele vai para a Pérsia. Na Pérsia também ele vai passar por algo parecido com o que acontece na Palestina. Então, por todo lugar que ele vai, ele tenta pregar uma mensagem de esperança, uma mensagem universal, que não vai ser muito bem aceita pelas classes eclesiásticas, né? Os grupos de aquelas religiões ortodoxas não vão aceitar muito bem essa visão de Jesus de Nazaré. E sempre por onde ele vai, ele acaba sendo expulso ou ameaçado, e nós sabemos como acaba a história. Eu gostaria de ler alguns trechos, né, da obra para dar a você a ideia do que você vai encontrar caso você tenha interesse em ler a obra ou adquiri-la. Como eu sempre falo, é sempre interessante a gente ter vários pontos de vista, ler temas que estão conectados, mas não sempre no mesmo ponto de vista. Então, como eu havia citado, eu gostaria de ler um trecho que fala justamente o período em que ele teria sido levado para a Índia para aprender. O autor ele vai utilizar como referência para explicar esse período um trecho de um texto chamado O Evangelho Aquariano. Então ele fala que o autor, Levi H. Dowling, nasceu em 1884 em Belleville, em Ohio, e ele fala que ele era filho de um pastor protestante de origem escocesa e ainda muito jovem entregou-se à contemplação dos aspectos mais profundos da vida. Começou a pregar à idade dos 16 anos e aos 18 era pastor de uma pequena comunidade. E aos 20 tornou-se capelão do exército americano. Ele vai escrever esse Evangelho Aquariano baseado em revelações. Ele explica aqui no livro, depois quem tiver interesse pode buscar, mas ele fala que nos capítulos 6 e 7 do Evangelho Aquariano, Levi relata a presença de Jesus na Índia. Conta-nos que o nobre príncipe indiano, Ravana de Orissa, encontrou e ouviu Jesus aos 12 anos no templo e depois o levou para a Índia, para que eu pudesse aprofundar seus estudos. Jesus foi colocado na escola do templo de Jagannath, onde estudou seriamente as leis de Manu e os Vedas. Como as páginas de Nikolai Notovitch, que é aquele aventureiro, historiador que vai ter contato com a história do Santo Issa, que seria o Jesus de Nazaré para os indianos, ou tibetanos, né, budistas. Jesus surpreende seus mestres com suas inteligentes e profundas respostas e atrai sobre si a ira dos brahmanes, por causa da postura crítica que os caracterizava. Ele fala que ele discorre sobre os conceitos de verdade, sabedoria, poder, entendimento, fé e humanidade. Exorta-nos a não ater aos ditos ou escritos de outrem.
porque não é por meio de leis e tradições que se adquire o verdadeiro conhecimento. Então, seria a postura da figura histórica de Jesus de Nazaré, segundo esse texto, na Índia. Mais para frente, ele vai trazer para nós a narrativa bem curiosa, que fala sobre que o batismo, que hoje é uma ordenança, é uma cerimônia cristã, ela surge, né, nos evangelhos com a figura de João Batista, e só que nessa obra ele traz que os banhos de purificação, os banhos de modo geral, eles eram práticas indianas e que até hoje se pratica isso no Rio Ganges, né, os banhos de purificação, os banhos espirituais. E que enquanto em Jerusalém a maneira de se purificar os pecados era pelo derramamento do sangue dos animais. Então, enquanto aqui você derrama água, né, entre os indianos, entre os israelitas se derramava o sangue para expiar pelos pecados. Aqui, nessa obra, na página 108, ele narra que o historiador Flávio Joséfo descreve Batista como um homem de bem, merecedor de respeito pela prática da virtude e da justiça social, pela fidelidade a Deus, e por batizar os judeus. Anunciava que assim Deus os favoreceria, porque seu batismo não era realizado para curar fisicamente e não para o perdão dos pecados, enquanto que aqui ele diz que João Batista acreditava que o perdão dos pecados deveria ser um pressuposto alcançado por meio de uma vida justa. Multidões atraídas por essas palavras reuniam-se ao redor de João. O ritual, aí ele continua na obra, o ritual de imersão em água provém da Índia, onde continua a ser diariamente praticado pelos hindus com o mesmo fervor de séculos atrás. É uma tradição quase tão velha quanto a própria sabedoria oculta. O rito batismal se distancia da tradição judaica, particularmente com respeito ao sacrifício de Sanfeu, baseado na premissa de que os pecados serão perdoados com o derramamento de sangue. A cerimônia de purificação simbolizava a renúncia à matéria e ao renascimento do espírito em um corpo puro, o banho em água, né? Então, ele vai trazer essas temáticas narrando digamos, particularidades do Evangelho, e que aqui tem uma ótica diferente a respeito dessas mesmas questões. Pode ser uma coisa que não vai se alinhar com muitas coisas que a gente já aprendeu sobre o Evangelho, mas ainda assim um ponto de vista diferente. Quando ele fala sobre a fuga para o Egito, quando Jesus de Nazaré é levado para o Egito junto com seu pai e sua mãe, ele diz que o infanticídio narrado nos Evangelhos, né, quando Herodes manda matar todas as crianças abaixo de 2 anos ali, ou até 2 anos, ele diz que ele não é lendário, ou seja, ele ocorreu e foi confirmado num documento da época, escrito durante a vida de Jesus por membros de uma seita chamada Essênios. Então ele vai narrar aqui que tem os essênios, os gnósticos, tem bastante material sobre esse assunto também. Ele diz também o seguinte, que vai citar aqui uma explicação de um professor chamado Hasnain, afirma que existiram escolas missionárias budistas em Alexandria muito antes da era cristã. Eram conhecidas com nomes de viharas, e segundo o dicionário sânscrito chinês, significa lugar em que, ao mesmo tempo, uma academia, uma escola e um templo destinado ao estudo e à prática do budismo. Continuando no texto, ele diz o seguinte, que naquela época, aos 12 anos, os jovens eram geralmente prometidos em casamento, a prática entre os israelitas. Jesus foi uma exceção à regra e pôde assim prosseguir seus estudos na pátria de seus verdadeiros antepassados espirituais, que é a Índia. Ele usa essa expressão aqui. Ele fala que depois que os sábios do Oriente descobriram um menino Jesus nas proximidades de Jerusalém, inclusive ele vai citar nessa obra que aqueles reis magos que são citados quando Jesus Cristo nasce, né, e os reis vêm para felicitá-lo trazendo presentes, ele fala que ali eram hindus, né, monges hindus, budistas, que estariam procurando a nova encarnação de Buda, que Jesus Cristo teria sido uma dessas encarnações de Buda, mas muito além do que eles estavam esperando, a encarnação divina de um ser divino. Ele continua aqui, e aí eles são alertados, né, por esses reis magos. Ele vai explicar que depois
vão receber a alcunha de reis no século VI, depois vão receber os nomes, né, de Belchior e tudo mais, no século IX. Então, essas informações vão sendo agregadas ao Evangelho, e ele fala, inclusive, que muito do que o Evangelho tem, assim como outros críticos também já fizeram esse tipo de comentário, foram alterados ou ajustados para se adequar, né, à época. Aqui, voltando à obra, ele relata que eles fugiram para o Egito, isso está no livro de Mateus, no capítulo 2, versículo 13, e aí ele diz o seguinte, que na fuga tomaram provavelmente o caminho de Berseba, via Hebron, e dali cruzaram o deserto até chegar ao Mediterrâneo. Aí ele diz que nessa época, cerca de 1 milhão, eu me equivoquei no número, 1 milhão de judeus viviam no Egito, sendo que só em Alexandria viviam mais de 200 mil. Esse país tinha sido por tradição um refúgio para judeus, e ali existiam núcleos muito bem constituídos, com sinagogas, escolas e tudo mais que um estrangeiro pudesse precisar para se sentir bem. E daí ele começa narrando que ali também existiam escolas missionárias budistas, e que Jesus Cristo teria sido iniciado em uma dessas escolas. E daí, essa explicação, ela se alinha um pouco no sentido de que os conhecimentos que Cristo vai nos trazer, eles são muito parecidos com os conhecimentos da filosofia budista. Então, para quem tem uma desconfiança, né, a respeito desse tema, que isso realmente é muito parecido, eu recomendo, né, fortemente ler esse material, porque ele traz essas pistas, mas como eu falei, ele vai sempre fazer uma conexão a partir de conclusões que ele tira, inferências que ele faz a respeito de alguns textos. Muitas vezes a gente pode ler ao mesmo tempo um texto e não entender a mesma coisa que ele entendeu, mas ainda assim é um material para se ter como referência sobre esses aspectos desse período de obscuridade da vida de Jesus. E aí ele fala no final, na parte de trás, né, ele diz assim que há um período da vida de Jesus que permanece obscuro, desafiando historiadores e estudiosos. As narrativas bíblicas interrompem a história de Cristo quando ele tem 12 anos e só retomam quando ele completa 30. Onde esteve nesse intervalo de tempo? É a pergunta que ele faz. Há séculos, diversas respostas a essa pergunta despertam debates severos e apaixonados. Desafiando dogmas e tradições, como eu falei, né? A gente vai encontrar textos aqui, no final ele vai falar sobre isso, que desafiam dogmas, e isso é um pouco mais difícil de digerir. E ele fala que esse livro aponta uma série espantosa de coincidências entre a doutrina budista e a cristã, provando que Jesus se encontra mais próximo daquele, ou seja, do budismo, do que do judaísmo ortodoxo que sempre o rejeitou. É uma leitura indispensável para todos os que se interessam pelo estudo das religiões, da espiritualidade e da história. Ele fala que Jesus que no início da adolescência rumou para a Índia, onde foi iniciado no budismo por monges, este é apenas o início da resposta de Hogan Kerstin aos anos desconhecidos da vida de Jesus. A resposta fundamentada por farta documentação histórica e uma análise acurada da Bíblia e de textos legados pelas civilizações orientais. E ele fala que o Hogan Kerstin vai mais além, né? Afirma que a morte de Jesus na cruz foi apenas aparente, aí começa a complicar, porque desafia realmente um dogma, né, da fé cristã. Aí ele fala que após a crucificação, socorrido por discípulos, Cristo regressou para o Oriente, onde viveu até a sua velhice. Então, quem tiver interesse, né, desafio aí a ler, tirar suas próprias conclusões, né, ele questiona, né, a fé, questiona os dogmas, inclusive ele fala aqui na introdução sobre que muito do que foi deixado por Cristo, né, como ensinamento, foi alterado, distorcido pelas instituições religiosas, com o anseio de poder, de dominação, de subjugar as pessoas. Mas, como eu falei, é a visão desse autor, né? Não compartilho essa visão, mas acho a obra interessante de se conhecer, né? De se saber. Ele fala que 2000 anos transcorreram desde que o audacioso Jesus tentou pela primeira vez na história da humanidade libertar os homens do jugo oficial das igrejas, caracterizado por burocracia, leis e figuras iminentes, por inflexibilidade, conflito em matéria de exégese, por hierarquia e sua reivindicação de autoridade absoluta, pelo culto, idolatria e sectarismo. Jesus queria uma comunicação direta entre Deus e a humanidade e nunca tensionou patrocinar ambiciosas carreiras eclesiásticas.
é a visão do autor, né? Ele fala que aqui que dentro dos segmentos da população de crentes, né, vem ocorrendo um declínio da crença das igrejas, própria religião em si, né? Ele fala que isso decorre do ambiente tecnológico em que nós estamos, racional, que passou a questionar tudo, passou a criticar os textos, até as experiências. Ele fala que à medida que vai havendo um avanço na racionalidade, vai havendo um declínio na crença nas experiências transcendentais. E aí ele fala que isso é um erro, né? Que nós não devemos desqualificar ou desvalorizar as experiências transcendentais, porque ele fala que elas são realmente a base de toda a verdade. É a partir delas que nós temos que nos ancorar na fé. Ele fala que isso ocorre porque as igrejas institucionalizadas por medo falharam, deixando de informar seus fiéis sobre os progressos no campo do cristianismo e de dar um enfoque histórico e crítico à religião. A insistência na interpretação literal da Bíblia e na cega observância dos dogmas propiciou o declínio do cristianismo eclesiástico, mesmo entre aqueles que não tinham uma postura frontalmente antirreligiosa ou anticristã. Realmente, o que chamamos hoje de cristianismo tem pouco a ver com os preceitos de Jesus e as ideias que ele desejava difundir. O que temos atualmente seria mais bem designado pelo nome de paulinismo. Muitos princípios doutrinários não se conformam absolutamente com a mensagem de Cristo. São, na verdade, antes de tudo, um legado de Paulo, que tinha um modo de pensar oposto àquele que Jesus ensinava. Volto a falar, são afirmações do autor, né, o que ele diz. Ele continua. Ele vai citar aqui vários outros autores, teólogos, estudiosos, para fundamentar o que ele tem a dizer. Tem valor, né? É uma obra interessante, deixo para vocês aqui. E desafio quem tiver interesse em ler, e se tiver vontade pode questionar aí embaixo nas perguntas, né? Pode deixar aí um comentário para nós. Volto a pedir que se inscreva no nosso canal, né? Dê um like, porque isso ajuda o canal a crescer, a se desenvolver. E se tiver interesse em algum questionamento, só postar aí que a gente busca responder mais tarde. Tá bem, pessoal? Obrigado pela oportunidade de estarem aqui e na próxima vez a gente se encontra novamente para falar de outra obra e outro título, tá ok? Muito obrigado.